Química partindo mudanças do estado. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Na vaporização temos a evaporação, a ebulição e a calefação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Na condensação temos a liquefação, que é a transformação de um gás de uma substância em temperatura ambiente em líquido, comprimindo-se o gás. O processo onde uma substância sólida se funde numa temperatura fixa e determinada pressão. A temperatura é chamada de ponto de fusão. O processo onde uma substância líquida se vaporiza numa temperatura fixa e determinada pressão. A temperatura é chamada de ponto de ebulição. Densidade. A densidade absoluta é igual à massa em gramas da substância, dividido pelo volume em centímetros cúbicos. A densidade é dada em gramas por centímetros cúbicos. Uma substância pura apresenta o ponto de ebulição e o ponto de fusão constantes no gráfico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma grama de uma substância e é dado em calorias grama por grau Celsius. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima dissolvida de uma substância a uma dada temperatura e uma quantidade padrão de solvente, geralmente em 1 litro de água. Observada a massa da substância, o coeficiente de solubilidade pode ser obtido por regra de 3 simples, numa comparação direta com a proporção dada por padrão. Em química, as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Os métodos de separação são filtração, destilação, densidade, solubilidade, datação, penetração, separação magnética, ventilação, levigação, sublimação, liquefação e destilação fracionada. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Na vaporização temos a evaporação, a ebulição e a calefação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Na condensação temos a liquefação, que é a transformação de um gás de uma substância em temperatura ambiente em líquido, comprimindo-se o gás. O processo onde uma substância sólida se funde numa temperatura fixa e em determinada pressão. A temperatura é chamada de ponto de fusão. O processo onde uma substância líquida se vaporiza numa temperatura fixa em determinada pressão. A temperatura é chamada de ponto de ebulição. Densidade. A densidade absoluta é igual à massa em gramas da substância, dividido pelo volume em centímetros cúbicos. A densidade é dada em gramas por centímetros cúbicos. Uma substância pura apresenta o ponto de ebulição e o ponto de fusão constantes no gráfico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma grama de uma substância e é dada em calorias grama por grau Celsius. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima dissolvida de uma substância a uma dada temperatura e uma quantidade padrão de solvente, geralmente em 1 litro de água. Observada a massa da substância, o coeficiente de solubilidade pode ser obtido por regra de 3 simples, numa comparação direta com a proporção dada por padrão. Em química, as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Os métodos de separação são filtração, destilação, densidade, solubilidade, captação, penetração, separação magnética, ventilação, levigação, sublimação, liquefação e destilação fracionada. Mudanças de estado.